Bem-vindo você que está acompanhando a Canção Nova. O nosso Além da Notícia hoje está tratando sobre o tema da corrupção. Estou conversando aqui com o professor Edivaldo Fernandes. Um prazer recebê-lo mais uma vez em nosso programa. Professor, nós poderíamos dizer que existem fundamentos para a corrupção? Ela está fundada em quais bases? Bem, existe, na verdade, um tipo de normatividade que as pessoas, às vezes, não se atêm muito para ela, que é a normatividade interna. As pessoas têm os seus desejos, as suas paixões, a sua cobiça, não é? Só que as pessoas, não é, as sociedades, com o passar do tempo, acabaram aprendendo que dar espaço, né, para essas paixões, para essas cobiças, não é sempre, não traz bons resultados. Então, na verdade, essa normatividade interna, impõe o seguinte, que o ser humano, dentro dele mesmo, ele passe a se controlar. Ele passa, na verdade, a entender o seguinte, que ele não pode realizar tudo o que ele quer, porque se ele fizer isso, ele vai prejudicar as pessoas que estão em volta. Não é? E se todo mundo fizer isso, você vai estabelecer uma grande confusão, um caos, não é? Aquilo que os teóricos da política chamaram de estado de natureza. Não é? Um estado absolutamente sem normatividade externa, só com normatividade interna mais defeituosa, cada um fazendo tudo o que quer. Então, a liberdade absoluta leva à escravidão absoluta. Então, a liberdade que é possível, a liberdade cívica, ela é sempre regulada. Não é essa liberdade toda que as pessoas querem, mas é um ponto ótimo, que vai colocar o seguinte, o que a pessoa pode realizar, o que o indivíduo pode fazer, até onde que ele pode ir com a sua liberdade sem prejudicar a ordem pública, sem prejudicar os interesses, a liberdade dos outros. Então, essa equação é que uma lei, é que um direito, é que um ordenamento jurídico bem articulado estabelece. Então, no caso, se as pessoas começam a dar vazão às suas próprias cobiças, e todo mundo faz isso, no agregado você vai ter uma grande confusão. Eu disse agora há pouco que o Montesquieu disse, olha, a Inglaterra, ela saiu na frente porque colocou a racionalidade econômica à frente da racionalidade da política, mas não da política com P maiúsculo, da política que organiza os estados normalmente, aquela política que cria privilégios. Por exemplo, Portugal, ao descobrir o Brasil, fatiou o território entre pessoas que eram amigas do rei. O nosso pecado original já começou aí. Não se buscou as pessoas mais competentes para fazer a gestão daquelas capitanias. Se buscou o quê? As pessoas que eram mais próximas, que iam trazer mais favores, que iam dar mais retorno para a própria pessoa do rei. Não se estava pensando ali em fundar, na verdade, uma república voltada para os interesses das pessoas que viessem a popular aquela região, mas sim para ampliar o poder do status quo. Dentro do seu pequeno grupo. Exatamente, exatamente. Ou seja, o que nós temos aí? O indivíduo se impondo ao coletivo, o bem individual se sobrepondo ao bem geral. Mas a grande mágica é a seguinte, quando o indivíduo faz isso, no final ele acaba perdendo também. Pelo seguinte, no caso, quando você controla esses seus impulsos, você acaba contribuindo para o estabelecimento de uma ordem funcional, uma ordem mais equilibrada, em que você realmente vai ser livre, você vai ter mais segurança. Se todo mundo respeitar os limites que são impostos pelo direito, pelo Estado, você vai ter mais segurança, você vai agir com mais tranquilidade. Mas se você acredita que as pessoas tendem a violar a norma e você mesmo viola, você vive num clima de insegurança. E esse clima de insegurança faz mal para a economia. Então, quando se coloca essa racionalidade de cada um receber somente aquilo que lhe é devido, de acordo com o seu mérito, e você aplica essa lógica em todas as dimensões da sociedade, você estabelece um espaço em que a justiça acaba por impor. E as pessoas acabam, então, tendo mais liberdade, a economia funciona melhor, as pessoas acabam se enriquecendo mais, ou seja, você acaba produzindo o bem geral. E como é que se produziu esse bem geral que acabou sendo otimizando a utilidade para o próprio indivíduo, ou o benefício para o próprio indivíduo? No começo você tem uma restrição, para no final você ter uma liberdade. Se você quer expandir a sua liberdade no começo, no final você vai ter escravidão. Esse bem geral, escutando bem o que o senhor está dizendo aí,
eu o identifico justamente nas origens de um caráter, de uma moral, de um cidadão. E estou me lembrando aqui do meu velho pai, que desde pequeno, até hoje eu escuto as palavras dele desde pequeno. Eu perdi minha mãe cedo, fui criado pelo meu pai, só nós dois, então vivi grande parte da minha infância na rua, andando, brincando, meu pai trabalhando, então ficava na rua. E ele sempre dizia, não mentir, não roubar, não beber, não fumar, não enganar ninguém. Até hoje me lembro desses imperativos do meu pai. Acho que passa muito por aí. Esse critério de vida que cada um, assumindo para si, observando o seu bem e o bem da sociedade, é isso que geralmente traz esse ordenamento social que imagino, traria a saúde que uma sociedade precisa para bem se desenvolver, não é? Exatamente, não é? Na verdade, há três níveis, 3 estágios de formação de um cidadão equilibrado. O primeiro estágio é exatamente a família. E Rousseau chama a família de a instituição natural por excelência. Porque é na família que se começam a se estabelecer relações de solidariedade. Não é? A mãe, não é, em troca de nada, começa a cuidar daquele filho. E essa relação é baseada no amor. Não é? Então, a família é estruturada, não é, dentro desse valor, né, desse valor supremo que seria o amor. Após, então, a pessoa se desenvolver a sua identidade no âmbito da família, porque para eu, na verdade, né, me estabelecer como indivíduo, eu preciso ser reconhecido por alguém. Eu preciso ver que alguém se importa comigo. Se as pessoas começam a ver que ninguém se importa com ele, já na família, às vezes uma família desestruturada, a pessoa já tem tendência depois a delinquir, ou seja, a tentar se vingar depois da sociedade, por causa dessa formação defectiva já no início, né? Então, esse seria o primeiro estágio. A pessoa ali, em relações baseadas na afetividade, elas começam a estruturar o seu caráter, como foi até o seu caso. O seu pai, então, ali como uma referência, como um farol, não é, te ensinando o que é um bom caráter. Então, veja, quando você desestrutura a família, você, né, prejudica esse processo de formação do cidadão já na sua origem. Não é? O segundo estágio é o seguinte, você vai para a escola. Não é? E na escola você acaba recebendo uma educação formal. A escola não pode substituir a família. Não é? A escola não tem condições, não tem competência, não tem estrutura para suprir aquilo que a família não fez. Mas a escola tem um papel importante para jogar. Não é? Ao transferir aquela pessoa, aquele indivíduo que saiu, não é, dos braços da sua família, né, para ela ter condições de conviver, né, com as pessoas de fora, as pessoas que não são da sua família. E os limites são diferentes. Não é? E aí, a relação não é só mais afetiva. Não é? A relação começa a ser organizada por um padrão artificial, não é, de uma razão que decorre das normas, que decorre também do direito. Então, a escola vai preparar a pessoa para viver não somente no âmbito, não é, na organização familiar, que é estruturada no amor, mas também numa organização civil, que é estruturada pela racionalidade da lei, em que você é obrigado a cumprir as leis, porque as leis são estabelecidas... Ela fortalece e enriquece aquilo que você já trouxe de casa. Exatamente. Não é? É um complemento, não pode haver uma substituição. Não é? E depois da escola, a pessoa, então, é preparada também para o mercado de trabalho na escola, aí a pessoa começa a trabalhar. Nesse terceiro estágio, a pessoa, né, acaba entendendo, né, ganhando aí uma autonomia para produzir, não é, a riqueza, produzir os valores, né, produzir o próprio sustento. Né, ganhar o próprio sustento independentemente da sua família. Então, e a pessoa, então, nesse estágio, né, que ela está trabalhando, ela está dentro de uma empresa, precisa respeitar os colegas de trabalho, saber trabalhar em equipe, respeitar a autoridade do chefe. Né? Então, ali a pessoa acaba se formando. E também a pessoa já madura começa a participar das decisões públicas, né, do debate público, das eleições, não é? Vamos dizer, de manifestações contra ou a favor do governo, a pessoa começa a fazer suas opções políticas. Né? Então, esse ciclo, né, que começa na família, vai para a escola,
né, e depois se fecha no mercado de trabalho, ele é fundamental para a pessoa se socializar para uma vida cidadã. Reflexão preciosíssima essa que o senhor acaba de nos trazer. Bem, e eu estou me lembrando também que, depois que a gente fez aquele relato, que a nossa sociedade brasileira, formada desde a sua origem com a colonização portuguesa, do jeito que foi, eu estou me lembrando também, não sei se foi num documentário que assisti, de que quando também do povoamento do estado do Rio de Janeiro, vieram algumas embarcações da França, de franceses, e esses franceses eram presidiários lá, e que ali desembarcaram no Rio de Janeiro. E a pessoa até fazia a comparação de que o estilo do carioca, esperto, espertalhão, aquele jeito, tudo, teria vindo também daí, não sei se seria um preconceito tudo isso, mas a nossa colonização sofreu essa influência da Europa e de vários aspectos ali e âmbitos europeus. Então, a gente recebeu uma injeção de vários lugares ali da Europa, e por isso que a gente tem também hoje essa grande miscigenação aqui. Mas eu quero perguntar o seguinte: seria a nossa sociedade brasileira, comparada inclusive com outras do mundo, uma das mais corruptas, inclusive pelas dimensões dos valores que a gente tem ouvido recentemente falar da corrupção brasileira? Sim, né, e não, né? Sim, pelo seguinte, né, parte da corrupção que nós vemos no Brasil, ela não decorre, na verdade, de um padrão de desonestidade, que se possa dizer que seja racional. É porque a própria lei já é ruim. A lei vem para oprimir. Então, as pessoas acabam resistindo à lei, mas eu não posso chamar isso como de corrupção. O problema já está na base, ou seja, vem uma lei opressora, uma lei que, na verdade, não faz esse equilíbrio, né, justo entre a liberdade individual e a liberdade coletiva, uma lei que atribui mais liberdades, mais direitos para certas pessoas, né, sem que haja um critério que se legitime socialmente. Então, não posso exigir que as pessoas, né, se adiram a uma lei que seja injusta, que vai oprimi-las. Então, as pessoas acabam entrando em confronto com a própria lei. Então, parte da corrupção decorre disso aí. Aí é o seguinte: se as pessoas criam uma expectativa de que as leis têm o potencial de produzir opressão, elas acabam resistindo a todas as leis, e não só às leis opressoras. Então, às vezes, vem uma lei boa, as pessoas já desconfiadas da lei, elas começam, então, a não se ajustar aos ditames daquela lei. Então, é um problema bastante complexo, é um problema que tem uma base assim, muito intrincada e difícil de entender. Não é? Então, o processo para a mudança do Brasil, ele começa na produção de leis mais democráticas. Mas como é que você produz leis mais democráticas? Você precisa ter um Congresso Nacional mais democrático. E como é que você tem um Congresso mais democrático? Você tem que fazer uma reforma política para que os interesses, né, presentes no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, nas Assembleias Legislativas, em todas as instâncias parlamentares, né, sejam condizentes com os interesses da sociedade em geral. Se houver essa correlação, você começa a produzir leis que vão encontrar mais encaixe na sociedade. Recentemente foi apresentado um conjunto de instruções, de normas, eu diria, para o combate à corrupção aqui no nosso país. A gente já tem, como o senhor disse, tantas leis. Agora, como levar isso, como introduzir isso na sociedade brasileira? Seria pela escola? Seria pelas universidades? Uma vez que nós temos hoje a corrupção alastrada em todos os âmbitos. Seria pela família? Como fazer isso? As leis a gente já tem, vez por outra aparecem aí normas, aparecem decálogos, tantas coisas apresentadas para se coibir a corrupção. Como começar a introduzir isso na vida de cada cidadão? Então, diversos pensadores, né, acabaram lidando com essa questão, buscando resposta para essa sua pergunta.
E a resposta que eu acho que é a melhor para essa sua pergunta, ela foi dada por alguns autores, por exemplo, como um alemão chamado Hans-Georg Gadamer, não é? Que o seguinte, vai buscar, não é, a porta de saída, ou seja, vai buscar o caminho para a emancipação na própria linguagem. Ou seja, a nossa libertação depende da produção de consenso. E como é que se produz consenso? Através do diálogo. As pessoas precisam conversar. As pessoas precisam aprender a ouvir. Por exemplo, hoje no Brasil nós temos um diálogo, não é, de surdos entre pessoas que querem o impeachment e pessoas que acham que o impeachment é um golpe. Então fica de um lado uma parte dizendo, olha, o impeachment é um golpe, e do outro, o impeachment não é golpe. Então isso não é diálogo, não é? Isso na verdade são pessoas que partem, não é, de pré-noções, parte de verdades que já acham que são absolutas e vão continuar assim até o final. Não é? Tem até uma piada que duas pessoas foram, né, acampar em uma montanha e chegando lá, apareceu lá uma cobra. Não é? Aí um falou, olha, essa cobra, isso é uma jararaca. O outro falou, não, isso aí é uma cascavel, você não está vendo? Não é jararaca, a cascavel queria brigar ali, não é? Foram brigando. Os dois amigos já, que eram amigos de longa data, acabaram partindo para a violência, né? E depois, né, um amigo em comum chamou os dois para conversar e falou, vamos né, jogar panos quentes nisso, vamos resolver essa situação. Tá, tudo bem, acabou a briga, perdoou, mas que era jararaca, era. Isto é, não renunciou à verdade. Exatamente. Ou melhor, aquela pessoa continuou renunciando à verdade. Exatamente. Como você citou. Então, é uma atitude, talvez esta, que fica muito clara na sua piada, é uma atitude de constante renúncia à verdade. E não sei se o pior é que se essa pessoa acreditar nisto ou não. Exatamente. Você citou, Ronaldo, o Aristóteles, né? O Aristóteles ensinou uma sabedoria que eu acho que é bem relevante para esse debate nosso, que é o seguinte, em geral, a verdade está no meio. Os caminhos intermediários são melhores do que os caminhos extremos, não é? Por exemplo, na questão desse impeachment, por exemplo, você vê que havia essa polarização, mas quem, ao final, resolveu a questão do impeachment na Câmara dos Deputados, admitindo na abertura do processo, foram deputados que estavam em posições intermediárias, não é? Então, vejam, esses deputados de posição intermediária, não é, que estão, na verdade, sujeitos, né, a ouvir os argumentos das partes. Não é? Então, em geral, a verdade ela está no meio. Não é? As posições radicais, não é? Em geral, elas não se coadunam com a verdade. Muito bem. Nós vamos para o nosso intervalo. No último bloco, a gente vai mergulhar um pouco agora nesta realidade atual política brasileira, neste combate à corrupção ou nesta defesa de práticas em que se renuncia à verdade, se continua defendendo os maus hábitos, os maus feitos. Daqui a pouquinho a gente volta falando sobre isso.